Oi gente, tudo bom? Eu sou o Sandro, professor de inglês, e hoje a gente está aqui para estudar Present Continuous, ok? Não se esqueça, inscreva-se no canal, se você curtir esse conteúdo, deixa o seu like, tá? E qualquer comentário, por favor, pode deixar aí embaixo, tá? Valeu, let's go! Gente, vamos lá, vamos deixar bem claro o que é exatamente Present Continuous. A ideia que ele dá é de que alguma coisa está acontecendo agora, nesse momento, tá? Para você caracterizar isso no inglês, o que vai acontecer? Você precisa utilizar obrigatoriamente uma daquelas três formas do verbo to be, que aliás a gente já viu num outro vídeo nosso aí. Vão aparecer ou am, ou is, ou então are, e um outro verbo com essa terminação aqui, gente. Esse ing, ing, in English, esse ing corresponde ao gerúndio do português. Aquele gerúndio é aquela forma que termina com ndo no português. Então, onde você tem um verbo no português terminando com ndo, você vai ter um verbo no inglês terminando com ing, tá? Então, fechando de novo aqui. Você tem am, is ou então are, uma forma do verbo to be no presente, tá? Present, e um outro verbo com a terminação ing. Vou começar aqui, gente, falando do verbo work, tá? Então eu peguei aqui, montei uma frase utilizando work. Todo mundo lembra o que é work, né? Trabalhar. Então se eu falar isso daqui, ó, eu quero falar ela está trabalhando, tá? Minha frase é essa. Presente contínuo, tá? Ela está trabalhando, isso está acontecendo agora, nesse momento. Eu tenho aqui she, ela. A forma do verbo que eu tenho para she é essa daqui, is. Nunca que eu vou poder colocar aqui, por exemplo, she are working. Não, tá errado. She is. Peguei o verbo work, que é o trabalhar, e acrescentei o quê? A terminação em ing. Então eu fiz she is working. Tradução dessa frase aí. Ela está trabalhando. Só isso, tá? Existe uma outra possibilidade que é o seguinte, você pode fazer a contração aqui, ó. Você pode juntar isto com isto e você vai ter she's working. Mudou alguma coisa em significado? Absolutamente nada. É exatamente a mesma ideia, tá? Então se eu falar she is working, ótimo. Se eu falar she's working, ótimo também. Tá, gente, agora o que acontece? E se eu quiser fazer uma pergunta, tá? Eu quero saber, ela está trabalhando? Aí eu tenho que fazer duas coisinhas aqui na minha frase. Primeira de todas, assim como no português, eu vou precisar do quê? Do ponto de interrogação, tá? In English, question mark. Então, eu vou precisar desse question mark aqui no final. E tem um outro detalhe que eu tenho que fazer. Este verbo aqui, gente, tá? Ele tem que vir para frente do seu sujeito. Então, o sujeito aqui era esse, ó. She, ela. O verbo tem que vir, então, para frente dele. Então, eu tenho is aqui na frente, she, que é o sujeito da minha frase, e o verbo aqui, working, continua do mesmo jeito. Agora, não se esqueça, eu canso de dar aula e vejo um monte de gente fazendo sempre a mesma coisa. Faz isso, is working e sem ponto de interrogação. As pessoas fazem isso, ó. Tá errado, tá? Não pode fazer isso. Tem que aparecer o ponto de interrogação ali. Então a gente já fez, ó, a afirmativa, já fizemos a interrogativa. Mas eu posso querer negar, eu posso querer falar, ela não está trabalhando. Para eu falar, ela não está trabalhando, a parte do pronome, você não vai mudar em nada. A parte do working também não vai mudar nada. Agora, esse is, que é esse daqui, vai virar isn't. Por quê? Essa história de isn't, gente, é quando você tem is not, juntou e faz a contração. She isn't. Na minha frase aqui, então, vai ficar she isn't working. Tradução disso aqui. Ela não está trabalhando. Somente isso. Foi? Gente, agora a gente vai falar rapidamente aqui a respeito das short answers, respostas curtas, tá? O que acontece aqui é o seguinte, imagina que você tem uma conversa em que alguém pergunta isso daqui, ó. Is he watching TV? Esse verbo watch significa assistir, tá? Coloquei o ing, portanto, em vez de assistir, agora eu tenho assistindo. É uma pergunta, coloquei o verbo to be lá na frente. Então, a minha pergunta inteira aqui, is he watching TV? Significa, ele está assistindo TV? Eu tenho duas respostas curtas para isso daí. Eu posso responder sim, ele está, ou não, ele não está. Se eu tiver uma resposta afirmativa, eu tenho isso daqui, ó. Yes, he is. E acabou ali. Agora, se eu tiver uma resposta curta, uma short answer negativa, eu tenho então isso daqui, ó. No. Então, fechando aqui novamente. Resposta curta, short answer, afirmativa. Affirmative short answer. Yes, he is. Agora, eu tenho aqui uma negative, tá? Negative short answer. No, he isn't. Agora, gente, existe um detalhe em relação aos verbos terminados com a letra E. Tá? Tá aqui, ó.
e eu peguei para a gente usar como exemplo o verbo drive, dirigir. Ok? Então, se eu quiser falar, ele está dirigindo um carro, a minha frase é essa daqui, ó. He. Na hora agora de você escrever o drive, repare, esse não entra aqui. Você tira de fora, tá? Então você vai ter he is driving. Sumiu e entra direto o ing. A frase é ele está dirigindo um carro. He is driving a car. Tradução dessa frase, então, he is driving a car, ele está dirigindo um carro. Se você me perguntar, mas como é que eu vou fazer a negativa dessa? Ou então a interrogativa? É o mesmo esquema que a gente já viu antes, tá? Se eu fizer, então, a pergunta, ele está dirigindo um carro, o que eu vou fazer? Pegar esse verbo aqui e jogar para cá, para antes do sujeito. Então, a minha frase vai ser, is he driving a car? E não esquece do ponto de interrogação lá no final. E se eu for fazer uma negativa, se eu quiser falar, ele não está dirigindo um carro, o que eu vou dizer é o seguinte, he isn't driving a car. Ah, professor, eu posso colocar he is not driving a car? Pode, porque é aquela história, is not. Eu posso juntar e fazer a contração, a contraction, isn't. Então, se eu falar he is not driving a car, perfect. Se eu falar he isn't driving a car, perfect too. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre o present continuous, ok? Se você gostou, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Tem algum comentário? Por favor, não deixe de fazer. E uma outra coisa que eu já ia me esquecendo, a gente tem outros vídeos lá no canal, aqui no canal, melhor dizendo. Tá bom. Então não deixe de dar uma olhada, tá? Valeu, see ya, bye bye.